E para que servem as associações italianas? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, fica aí até o final, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para você sempre receber o conteúdo que é postado aqui e, claro, não esquece de compartilhar também os vídeos com as outras pessoas que têm interesse nesses assuntos. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, destinado particularmente aos vênetos, mas a gente acaba abrangendo vários outros assuntos aí que eu acredito que seja de interesse de todo o descendente, digamos, de italianos, enfim, em geral, né? Vamos aqui, ó, uma coisa muito especial que também já foi comentada aqui, que a gente já discutiu lá, principalmente no nosso grupo, né? Nosso grupo lá de WhatsApp, tem um grupo de discussões abertas. Primeiro você tem que entrar no grupo que está aqui no link da descrição, que é um grupo fechado, e aí volta e meia eu mando o convite. Também é um jeito da gente filtrar aí, porque tinha muito problema, muito robô, muita estelionatário enchendo o saco, então a gente dá uma filtrada nisso também, não deixa qualquer um entrar ali já de cara no grupo de discussões, tá bom? Então, o que acontece? As associações italianas, eu sei que muitas pessoas, por exemplo, muitos amigos ali, muitos descendentes de vênetos, eles sentem falta de um contato físico ali, de repente um contato mais próximo com outros descendentes, de repente uma associação, alguma coisa que possa ali num final de semana ou numa noite conversar, explorar um pouco sobre a sua própria cultura, né? O que acontece, aliás, né, com muitos outros grupos étnicos, um espaço para se fazer alguma coisa ali com outras pessoas que têm a mesma ideia. E aí, então, existe muito dessa dúvida, poxa, não tem esse espaço? Olha, existiriam as associações italianas, todo mundo sabe que, principalmente nos locais, nas cidades onde se teve colonização, sempre existe uma associação italiana. O problema da associação italiana, pelo menos o que eu tive contato, que geralmente eu tenho contato assim com essas associações italianas, o problema delas é que elas não se aprofundam em nada, assim, na verdade elas são associações destinadas à promoção da Itália e da italianidade. O que eu quero dizer com isso? Há um problema nisso? Não é um problema nisso, porém não existe aquela coisa um pouco mais profunda, por exemplo, vamos falar sobre o Brasil. O cara que ele quer cultura gaúcha. Ele vai lá num CTG, ele quer ver cultura gaúcha, ele não quer ir lá escutar um pagode, escutar um samba, escutar um sertanejo, ele quer cultura gaúcha, ele quer tomar um chimarrão, ele quer falar com o linguajar dele lá de gaúcho, no Centro de Tradições Gaúchas, né? Ele quer, enfim, ver as danças típicas, ouvir o som do acordeon e tudo esse tipo de coisa, só que ele não é assim, não dá pra gente montar um centro de tradições brasileiras e achar que isso aqui vai incluir o Brasil inteiro, porque não vai incluir o Brasil inteiro, né? O que é brasileiro? Tem diversas facetas do que seria brasileiro, né? A mesma coisa funciona para a Itália. O que é italiano se existem diversas facetas do que seria italiano? Porque, como a gente sabe, né, outrora, né, tempos atrás, existiam vários estados ali dentro da Itália, estados soberanos, a República de Veneza era um desses, e é óbvio que cada povo ali tem a sua cultura, tem o seu jeito, particularmente sua própria língua. Então, as associações italianas, geralmente, elas são meio padronizadas, assim, você vai lá para ver, enfim, estão todos sob o manto da bandeira da Itália, dão cursos de italiano, você vai lá e faz um curso de italiano, ou enfim, às vezes existem algumas associações que trabalham muito mais esse lado da culinária, que não é assim de fato o que muitas pessoas gostariam, e por conta disso acaba abrangendo muito o público idoso, né? O público que era aquele público lá de uma vez, que gostava de fazer a festa aí da comunidade, que gostava de ir para o salão, para o jantar dançante, esse tipo de coisa, já não é o público de hoje, né? Tipo, eu não iria. E aí muitas pessoas, por exemplo, lá do grupo que a gente fala, também fala, virou mais um negócio que não se fala, não é muito cultural, assim. É meio que uma associação, parece, de festeiros, assim, que se associam para fazer a festa do salame, a festa da polenta, a festa do capelete, né? No caso, quando a gente está falando dos vênetos. Então, é por isso que quando as pessoas vêm até mim e falam, onde é que eu conseguiria me enturmar ali com o pessoal? Olha, hoje em dia, pelo menos, das associações italianas que eu conheço, que eu já visitei, já fiz alguma coisa junto, eu não indicaria nenhuma,
tá? Desculpa se eu tô ofendendo alguém, mas é justamente por isso, por conta desse padrão, porque eu sei que as pessoas, quando elas pedem isso, elas gostariam de ir para um lugar, principalmente quando falam comigo, gostariam de ir para um lugar onde se tivesse esse tipo de debate que a gente faz aqui no canal, entendeu? Que a gente fala sobre cultura vêneta específica, que fala sobre a língua, que aí ensina a língua ou fala sobre a história vêneta, e isso eu sei que não existe, então não posso ser desonesto e falar para a pessoa, vai lá que lá vai ter, você vai ser tudo e mais um pouco, e não acontece, eu sei que não acontece, pelo menos aqui, não sei como é que é a sua realidade aí. Por isso que eu peço para você comentar aqui como é que funciona, você faz parte de uma associação italiana, como é a sua associação, o que vocês fazem lá, ou se você não faz parte, você já foi, já viu como é que funciona, você também se decepcionou como eu aí, como é que foi, que você conhece alguma associação que tem um trabalho legal, também posta aí, também comenta, porque é necessário. Então, me deixa a sua experiência, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, compartilhar o conteúdo e se quiser apoiar o canal, tem o botão valeu aqui embaixo para você, enfim, doar o valor que você quiser. Vi ringrazio una multa e strucon e ciao ciao.